Pessoal, se preparem. Olha só que bomba aconteceu hoje. Acaba de sair. Presidente Lula foi internado às pressas nessa madrugada no Hospital Sírio-Libanês para uma cirurgia no cérebro após um derrame, um sangramento no cérebro decorrente do acidente doméstico que ele teve há algumas semanas atrás. E o mandatário foi transferido de Brasília às pressas para São Paulo para realizar o procedimento, está na UTI e daremos todos os detalhes desse ocorrido. Também falaremos sobre o boletim médico do presidente. Em paralelo, os bastidores estão pegando fogo porque o Geraldo Alckmin pode assumir o Brasil de forma temporária ou definitiva após esse acontecimento. E pode ser, gente, que tenhamos uma grande reviravolta nas próximas horas e no mesmo momento, por quê? O que houve? Agora que cogitaram a possibilidade do Alckmin assumir a presidência do Brasil, uma investigação de Caixa 2 envolvendo o vice-presidente veio à tona. E eu vou trazer para vocês. Então, algo grande tá para acontecer. O que será que é, hein? Comentem aí qual é a opinião de vocês. Aproveitando sobre o cenário caótico, ainda falando sobre ele, né? Bolsonaro desafiou a Rede Globo. Isso mesmo, Bolsonaro prometeu não se calar e desafiou, lançou um desafio à Rede Globo. E a gente vai ver agora se a Globo realmente é um jornalismo que vai aceitar esse desafio ou vai se acovardar. Eu vou trazer para vocês. Antes eu convido você a se inscrever no canal, ativa o sininho de notificação, compartilha. Lembrando que o nosso canal é um canal exclusivo focado aí em política, para trazer para vocês os principais acontecimentos, tudo que ocorre nesse cenário político, com a minha opinião, né, gente, sem interferência aí muito grande envolvendo a grande mídia. A gente sabe que tem uma certa manipulação. Você que não quer ser manipulado, se inscreva no canal, tudo bem? Eu vou compartilhar minha tela com vocês para mostrar primeiro sobre a cirurgia do Lula. Transferência para São Paulo foi uma operação de guerra, saiu aqui pelo Globo. Assessores próximos de Lula definiram como operação de guerra a transferência de Lula de Brasília para São Paulo para a cirurgia que o presidente acaba de ser submetido no Hospital Sírio-Libanês. O procedimento foi o de drenagem de um hematoma, uma operação de guerra no sentido da urgência que tudo teve que ser feito para que Lula pudesse chegar em São Paulo o mais rápido possível para o procedimento. O presidente desembarcou na capital paulista às 23 horas desta segunda-feira, estava acompanhado de Janja, que está com ele no hospital. Inicialmente, após sentir dor de cabeça, ainda durante seu expediente no Palácio do Planalto, Lula foi levado ao Sírio de Brasília. Após alguns exames, foi decidido sua transferência. A ressonância magnética revelou uma hemorragia intracraniana. De acordo com os médicos, é um resultado do acidente domiciliar sofrido em outubro no banheiro do Palácio da Alvorada. E de acordo com sua equipe médica, que dará uma entrevista coletiva na manhã dessa terça-feira para explicar os detalhes da cirurgia, o procedimento foi bem sucedido. Sua alta está prevista para ocorrer talvez no final de semana. E teve uma atualização às 4h44 da manhã, como vocês estão vendo na matéria, onde eles disseram que nesse momento o Lula estava dormindo, segundo o assessor, e como um pós-cirúrgico normal, como em qualquer cirurgia com anestesia, ele acorda às 11, dorme, acorda, tudo dentro do esperado. Então a previsão é que o presidente esteja acordado dentro de algumas horas e a gente vai trazer todos os detalhes aqui para vocês. Então assim, gente, o que eu quero trazer a respeito disso? Após toda essa polêmica, né, toda essa especulação sobre o estado de saúde do Lula, que foi às pressas, teve que fazer essa cirurgia às pressas aqui em São Paulo nesta madrugada, o que acontece? Embora até agora as informações oficiais garantam que Lula vá se recuperar, né, e que ele vai ter alta no final de semana, surgiu a especulação, devido à gravidade do quadro que ficou evidente, né, confirmada aí nessa internação dele na UTI, gerou uma apreensão e levantou discussões sobre a possibilidade do vice, que é o Geraldo Alckmin, precisar assumir a presidência de forma temporária ou até mesmo definitiva. A Constituição brasileira ela já prevê que nos casos de impossibilidade do presidente exercer suas funções, o vice deverá assumir o comando do país. E essa hipótese ganha força diante do estado crítico de Lula, que, segundo informações preliminares, enfrenta consequências graves após sua cirurgia recente. A situação é, no mínimo, delicada, exige atenção tanto da classe política quanto da sociedade. Geraldo Alckmin, conhecido por seu perfil aí mais técnico, alguns acreditam ser a figura central nessa eventual transição.
e a experiência política também como governador de São Paulo e capacidade de diálogo que consideram ele ter com diferentes setores, acreditam ser fundamentais para garantir a estabilidade em um momento tão sensível para o país, segundo algumas pessoas próximas. No entanto, esse cenário levantou questionamentos sobre como ele conduziria a agenda governamental e se haveria mudança significativa nas prioridades do executivo. Mas, gente, diante dessa possibilidade, é importante destacar que até o momento não há uma declaração oficial sobre a necessidade do Alckmin assumir de fato a presidência. O governo tem mantido discrição, mas o silêncio aumentou a especulação e a ansiedade de uma população que acompanha de perto o desenrolar dos acontecimentos. E, independente do que ocorra nos próximos dias, é essencial acompanhar o detalhe desse processo para que ele siga rigorosamente o trâmite constitucional e preserve a estabilidade democrática. A questão é que, após essa especulação do Alckmin ter que assumir a presidência, olha só o que veio à tona e que os jornais trouxeram, que pode talvez impedir o Alckmin de assumir. E se o Alckmin não assumir, gente, quem será que eles querem colocar, né? Vou trazer aqui para vocês, olha só. Procuradoria-Geral da República contesta o Toffoli, que é o ministro Dias Toffoli, e busca reverter arquivamento de ação contra Alckmin por suspeita de Caixa 2. O Procurador-Geral da República, Paulo Gonetti, contestou a decisão do ministro Dias Toffoli do Supremo Tribunal Federal de arquivar uma ação de improbidade administrativa contra o vice-presidente Geraldo Alckmin e outros réus envolvendo suspeita de Caixa 2 de 8,3 milhões repassados pela Odebrecht, a campanha ao governo de São Paulo em 2014. Gonetti defende que o caso originalmente conduzido pela 13ª Vara da Fazenda Pública de São Paulo prossiga. E o Toffoli arquivou em outubro, alegando que todas as provas do processo estavam contaminadas pelo acordo de leniência da Odebrecht e considerado inválido pelo STF. Além disso, a juíza Luísa Barros Rosas havia mantido o processo citando provas imunes de contaminação, como planilhas de pagamento, depoimentos de delatores. Gonetti argumenta que a decisão da magistrada foi fundamentada e apta para garantir a continuidade da ação. E aqui, gente, na última sexta-feira, a segunda turma do STF começou a analisar o recurso do procurador em julgamento virtual. Toffoli manteve sua posição. Ministros Gilmar Mendes, André Mendonça, Edson Fachin e Nunes Marques ainda votarão. O procurador também questiona a relatoria do caso, apontando que Fachin deveria ser o responsável por já relatar casos relacionados à ação. E a defesa de Alckmin considera a decisão de Toffoli uma confirmação de que não há irregularidades e afirma que a ação representava uma injustiça à honra do vice-presidente. Apesar disso, Gonetti sustenta que não há provas suficientes para arquivar o processo de forma definitiva antes do encerramento da instrução. E o caso teve início com uma reclamação feita por Marcos Monteiro, tesoureiro da campanha de Alckmin em 2014, também réu na ação, e Toffoli inicialmente pediu à Justiça de São Paulo que avaliasse se o processo se sustentava sem as provas anuladas, mesmo após a resposta positiva da juíza, e o ministro optou pelo arquivamento definitivo. O procurador, no entanto, afirma que a intervenção representa uma antecipação de mérito e uma interferência indevida na apreciação das provas. Então, Alckmin nega as acusações, o procurador pode recorrer caso o julgamento na segunda turma não reverta o arquivamento, e vocês viram aí, estão tentando barrar o Alckmin. Então, vamos ver o que vai acontecer, mas tem muita coisa para desenrolar ainda dentro dessa história, né, meus amigos? E olha só aqui, prefeito de Maceió decide migrar do PL de Bolsonaro para a base de Lula e ajudar tia a ir para o STJ. O JHC, reeleito para mais um mandato, se reuniu com João Campos e Eduardo Paes para decidir em qual partido se abrigará. E segundo aqui o jornal o Globo, gente, olha só a cara deles aqui, né? Segundo aqui o jornal o Globo, o prefeito reeleito de Maceió, João Henrique Caldas, o JHC, decidiu trocar o PL, partido de Jair Bolsonaro, pelo qual concorreu à reeleição em outubro passado, pelo PSD, para poder integrar a base do governo Lula. O JHC está de olho em verbas federais e na disputa por uma vaga no Superior Tribunal de Justiça. E a decisão foi tomada em uma manhã desse final de semana com dois colegas prefeitos, o Rio, Eduardo Paes, do PSD, que é próximo de Gilberto Kassab, e o de Recife, João Campos, do PSB, que assumirá a presidência da legenda socialista em 2025. E o JHC considerava ir para o PSB, em que estava afiliado antes de ir para o PL, mas a resistência dos PCBistas locais o fez decidir pelo PSD. A guinada do prefeito de Maceió visa resolver dois problemas, segundo ele.
O primeiro deles é de natureza orçamentária, porque Maceió receberá no próximo dia 15 a última parcela mensal de 250 milhões do acordo de 1,7 bilhão de indenização à prefeitura pela Braskem, responsabilizada pelo afundamento de vários bairros da cidade provocado pela extração de salgema no solo pela petroquímica, e com isso a torneira de recursos deve fechar. JHC avalia que, estando filiada a um partido da base de Lula, pode ter melhores condições de receber verbas do governo federal, mesmo tendo feito campanha para Bolsonaro em 2022. Foi para isso, aliás, que ele deixou o PSB em 2022 para se abrigar no PL, que na ocasião não comandava nenhuma capital. E logo após o primeiro turno, quando foi reeleito com expressivos 83% dos votos, ele ainda exaltou a inegável força política do ex-presidente Bolsonaro e sacramentou que Maceió representaria a ressonância da direita no Nordeste. O Diretório Nacional do PL direcionou 6,5 milhões para sua campanha de reeleição esse ano. E outro motivo pelo qual o JHC quer entrar na base de Lula é melhorar as chances de uma tia sua ser indicada pelo presidente para uma das vagas abertas no STJ, a procuradora Maria Marluce Caldas Bezerra, do Ministério Público de Alagoas, para o STJ. Então, ela é mais do que tia, é uma espécie de mãe para o prefeito, diz uma fonte que acompanha de perto as articulações dos bastidores. E com o apoio do ministro alagoano Humberto Martins, do STJ, Maria Marluce surpreendeu o Palácio do Planalto ao figurar na lista tríplice para a vaga reservada e representada do Ministério Público. Então, gente, olha só, isso daqui gerou uma grande polêmica. Por quê, né? A gente viu que ele usou esse prefeito, né, de Maceió, elegeu-se às sombras do Bolsonaro e agora comete uma traição. Vai mudar para o PSD, partido do Kassab, e fazer parte da base do governo Lula, logo após vencer as eleições. Foi uma traição, vocês acham ou não? Qual é a opinião de vocês? Enquanto vocês comentam aí, eu vou trazer para vocês aqui uma outra informação, que é a respeito do Bolsonaro, que desafiou a Rede Globo. Gente, Bolsonaro debocha de jornalistas da Globo, pede entrevista ao vivo ao canal. Ele lançou um desafio. O ex-presidente afirma estar disposto a responder sobre todas as polêmicas do seu governo e da família. Em vídeo postado nas redes sociais, Bolsonaro rebateu a matéria do Globo a respeito de uma suposta irregularidade em reforma de R$900 mil em sua casa no Rio. O ex-presidente disse não haver nenhum problema legal na obra, Globo tá ficando feio, ironizou portando alegados comprovantes. E ele desafiou a emissora a abrir espaço para se defender. Rede Globo, estou à disposição de vocês para 2 ou 3 horas ao vivo. Vocês me inquirirem sobre o que bem entender. Joias, vacina, golpe, baleia, leite condensado, carpas, moedinhas do lago, seja o que for, estou à disposição de vocês. Tenho certeza que vocês terão a maior audiência da história do Brasil, afirmou. Bolsonaro aproveitou para atacar o desempenho de Lula na presidência. Mais ainda, eu quero só 30 minutos para falar sobre o nosso Brasil, como está a vida do brasileiro hoje em dia e como estava 2 anos atrás, mesmo em pandemia. O líder da direita e extrema-direita não perdeu a chance de, mais uma vez, também falar dos profissionais da emissora. Abre aspas, nessa sabatina que eu estou provocando vocês para realizar comigo, como eu acho que a equipe de vocês de jornalista é muito fraca, vocês podem convidar para somar ao time de vocês o Andrei Rodrigues, que é o presidente da Polícia Federal, bem como o delegado Fábio Schor, dono do inquérito dos golpes, fecha aspas. E no final da gravação, feita diante do aeroporto de Passo Fundo, Rio Grande do Sul, Jair Bolsonaro insistiu no desafio. E aí, Rede Globo, tá lançado o desafio, vamos se abatinar ou vamos ficar com medinho? Questionou. Rede Globo, estou aguardando a resposta de vocês. Por enquanto, o canal da família Marinho não se manifestou. Caso faça, a coluna vai atualizar o texto. E apesar de ter criticado ou xingado a Globo durante seus 4 anos no Palácio do Planalto e até ameaçado não renovar a concessão da TV, né? O ex-presidente já havia pedido entrevista no canal anteriormente. Parece determinado a usar sua alta audiência para esclarecer os fatos e também contradizer as autoridades que o acusam de crimes dentro e fora da política. E agora, gente, o que vocês acham, hein? O clima esquentou. Vocês acham que a Globo vai ter, né, a resposta e aceitar o convite do Bolsonaro, ou eles vão ficar com medo porque eles não querem mostrar a verdade e não querem mostrar o lado do Bolsonaro? Eu achei que o Bolsonaro foi esperto nessa. Eu quero saber a sua opinião. Esse foi o vídeo de hoje. Continuaremos a acompanhar sobre o estado de saúde do Lula e qualquer novidade eu volto com mais um boletim. Então acompanhe o canal. Até logo.